Olá, para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste encontro, capitaneado pela Academia Brasileira de Cultura Leonística, ao qual inicialmente quero saudar o presidente da instituição, o companheiro Luiz Figueira, nosso ex-diretor internacional, ao qual fez este honroso convite, e também quero saudar o companheiro João Roberto Alves, que faz parte do Instituto Melvin Jones, do Distrito LC1, que está fazendo a estruturação desse encontro e saudando ele de uma forma extensiva a todos os demais expositores e aqueles que estão acompanhando este trabalho bonito, então, relacionado ao conhecimento. Para nós, então, foi incumbido uma missão de falar sobre a estrutura organizacional de Lives Internacional. Quando nós olhamos para o nosso movimento, nós temos que lembrar que ele é um movimento global e que atende, então, às necessidades locais. E quando nós olhamos para o nosso voluntariado, ele é de fato um voluntariado estruturado, que ele recebe então uma estruturação para a sua ação. Nós não se encontramos de ontem para hoje e fizemos uma campanha. Na verdade, tem todo um trabalho, tem todo um estudo, um conhecimento por trás da operação, e também ela é realizada por um grupo funcional, no caso da sede, ao qual iremos falar depois, que tem um papel muito importante para a continuidade e o crescimento do movimento. Então, nós trabalhamos de duas formas em nosso movimento. Nós trabalhamos, então, para dentro e para fora. Então, temos dois clientes, o cliente interno e o cliente externo. Então, para facilitar a analogia, quando nós trabalhamos para a organização, para a estruturação, para a capacitação, tudo que envolve para dentro do movimento, estamos trabalhando para dentro. E quando trabalhamos na comunidade fazendo campanhas, estamos trabalhando para fora, para o cliente externo. Então, hoje nós estaremos falando um pouco mais então, sobre esse trabalho que fazemos para dentro, o cliente interno. Então, nós temos então grupos de pessoas que trabalham de forma permanente em nossa associação, e temos também pessoas que passam pela associação, que tem uma passagem bonita, 10, 20, 30, 40 anos dentro do movimento, que são voluntários, e temos também, como falei, aquele grupo, então, que é funcionário, que trabalha na sede também e que faz esse trabalho estruturante, muito importante para a continuidade e o crescimento do movimento, centralizando conhecimento, processo, para que gestão após gestão a máquina continue trabalhando muito bem. Então gosto bastante também da analogia da árvore. A árvore tem raiz, a árvore tem ramo, tem caule e também tem a copa. Então quando mudam as estações, as folhas caem, nascem outras novamente, tem frutos, tem sementes. Então existe uma estrutura que é permanente e existe uma estrutura então que é cíclica. Então hoje nós estaremos falando também um pouco mais dessa estrutura permanente. Então por que nosso voluntariado, então nosso trabalho voluntário é estruturado? Eu vejo que nós temos um propósito, missão, visão, código de ética, temos programas, temos planejamento, ferramentas e instrumentos de capacitação também, e claro, recursos para poder fazer a nossa operação de voluntariado, então o nosso servir. Existem também níveis de comprometimento, e quando falo níveis de comprometimento, eu não estou falando de hierarquia, de autoridades. Não, na verdade nós temos dirigentes, e esses níveis de comprometimento seriam então esses níveis, estar comprometido então com determinadas ações aí ao longo do organograma do movimento. Então nós não temos autoridades, todos estamos na mesma linha horizontal. Então temos então dirigentes e não autoridades. E temos uma estrutura funcional de colaboradores permanentes, que nós estamos enfatizando em nossa fala hoje. Todo mundo, seja permanente, seja passageiro, enfim, está trabalhando então para causar impacto na comunidade e promover uma excelente experiência ao associado. Então esse é o trabalho que todo mundo tem feito para com a nossa associação, para gerar resultado, e criar esse ambiente com uma experiência maravilhosa para quem se doa, dá seu tempo e conhecimento, que é o voluntário dentro de nossa associação. Então, quando nós olhamos para o globo, como falamos, ele é um movimento global, nós temos áreas constitucionais com agrupamentos de regiões geográficas, enfim, países,
para poder então fazer o processo, né, de administração, né, do nosso movimento. Então temos aí 8 áreas, a última foi a África, né, a nossa última África que foi a última área que foi constituída, e temos então a área 1, Estados Unidos, né, e seus afiliados, Bermudas e Bahamas, área 2, Canadá, área 3, América do Sul, América Central, Caribe e México, a nossa área que nós estamos hoje, nesse momento, área 4, Europa, área 5, Oriente e Sudeste Asiático, 6, Índia, Sul da Ásia e Oriente Médio, 7, então, Austrália, Nova Zelândia, Papua, né, Nova Guiné, Indonésia, Sul do Pacífico e área 8, então, a África. Temos no dia 31/5, 49.198 clubes e 1.404.750 associados. É uma grande instituição. Muitos devem lembrar desse alvo, né, desse target aí. Assim como eu, muitos foram capacitados, né, dentro do movimento e tiveram nos seus treinamentos esse exemplo, né, de estrutura do movimento, chegando até a área jurisdicional. Então temos aí, né, o clube, então, com no mínimo 20 associados, a divisão que se compreende então de 4 a 8 clubes, uma região que consiste de 10 a 16 clubes, que é uma estrutura opcional, um distrito que é composto de pelo menos 35 clubes / 1.250 associados ativos, tá? Então, quando se tem vários distritos, se tem um distrito múltiplo e, claro, as áreas jurisdicionais, que então nós falamos que cada clube está localizado, né, e que tem pelo menos um diretor internacional. O número de diretores internacionais de cada área vai ser determinado pela quantidade de associados que essa área tem, certo? Então, nós temos um organograma, né, o organograma de Lions Clubes Internacional. Em especial, eu gosto deste exemplo, né? Ele já é conhecido de alguma maneira pelas pessoas, e ele é bastante enxuto, é simplificado, auxilia no entendimento do fluxo, né, dos trabalhos e a quem está envolvido, né, em nossa associação. Então nós temos 3 cores básicas, né, o azul, que é a organização de governança, o vermelho, desenvolvimento e implantação de normas, e o amarelo, então, a assistência administrativa. Então a gente vai fracionar ele em 3 partes, para facilitar então a nossa caminhada neste trabalho, justamente para trabalhar então o esclarecimento sobre a estrutura. Não vamos nos detalhar muito em cada um deles, porque realmente o tempo não nos permite, mas faremos uma passagem então sobre ele e, claro, enfatizaremos no final a nossa sede. Tá? Então, os primeiros 3 pontos estão na parte superior desse organograma. Então, eles trabalham justamente nas ações de organização e de governança e também o desenvolvimento e implantação de normas, né? Temos ali a diretoria internacional, né, que orienta as operações da associação por meio de normas gerais para o atingimento de seus objetivos. O comitê executivo, que ele age, né, em nome da diretoria quando seus membros não podem se reunir ou entrar em sessão, e o presidente de Lions Internacional, que executa as normas e administra as operações da associação para avançar com os propósitos e objetivos de Lions Clubes Internacional. Ok? Então, o nosso primeiro ponto foi os diretores internacionais. Nós temos hoje 34, sendo 17 de primeiro ano e 17 de segundo ano, né? Então, existe então esse trabalho de 1 e 2 anos, até para que o novo entrante ele receba orientações daquele que está há mais tempo, né? Então, é um trabalho que é feito dessa forma com os diretores internacionais, tem todo um trabalho, né, que eles realizam, muitos detalhes que caberiam ao momento, mas eles, como foram falados, então, né, eles atuam através de reuniões, né, organizadas pela diretoria internacional para assuntos, então, de importância do movimento. Temos, então, o nosso companheiro Rodolfo Spinal, né, que é hoje o nosso diretor de segundo ano, e o companheiro Marciano Silvestre, de primeiro ano. Tá? Lembrando que cada um ganhou mais um ano, né, em virtude da não realização da última convenção internacional. Então eles se reúnem, em média, 13 reuniões, a expectativa, se não me engano, era outubro, abril e junho desse ano leonístico, né? Conforme falei, diretores de primeiro e segundo ano, e há, então, os comitês da diretoria internacional com assuntos pertinentes, então, à nossa associação, o comitê executivo, comitê de auditoria, de estatutos e regulamentos, de convenções, de serviços a distritos e clubes, finanças e operações da sede, desenvolvimento de liderança, planejamento a longo prazo, comunicações de marketing, quadro associativo, atividade de serviço,
o Comitê de Tecnologia, temos também os appointees, né, que são os assessores, né, à diretoria internacional, e o board, né, que tem representantes também de Léo e Leão juntos à diretoria internacional. Então é um grupo muito grande de pessoas que trabalham, né, e nesses encontros atuam então de uma forma de trilhar, né, decisões para o futuro do nosso movimento, né. Apenas como analogia, nós temos nossa LCIF, que tem uma semelhança próxima, né? O que muda realmente o termo, né? Ao invés de diretores, na verdade são de curadores, né? Por se tratar de uma fundação, tá? Que também tem um conselho e tem seus comitês muito próximos, aqueles que já falei antes, né? Em relação à Alliance Internacional, e alguns particulares da LCIF. Também tem assessores e também tem um comitê internacional da campanha 100, tá? Então, voltando lá à diretoria internacional, nós temos um comitê executivo, né, que ele age em nome da diretoria quando seus membros não podem se reunir ou entrar em sessão, né, que no caso seriam, então, o atual presidente internacional, a ex-presidente imediata, que é a Gudrun, o companheiro Douglas, que é o vice, o Brian, o segundo vice, e a Pat Hill, que é a terceira vice. Então, esse é o comitê executivo da nossa associação, né, trabalhando próximo, então, com a diretoria, né. E logo abaixo tínhamos então o presidente internacional, como falei, executa as normas e administra as operações da associação, né? A função extremamente importante do nosso movimento. Na sequência do organograma, então nós descemos então um pouco mais e chegamos à sede de Lions Clubes Internacional e aos governadores de distrito, seu gabinete, seus vices, presidentes de região e presidentes de divisão. A sede, então, como falei, será falada na sequência, tá? Então, essa é uma estrutura básica de gabinete de distrito, muitos já tiveram contato com ela, já atuaram, foram governadores, ou estiveram dentro dos comitês também. Então, apenas uma passada rápida, temos os seus dirigentes, né? Temos a equipe GAT, né? Com o governador de distrito, né? Os seus coordenadores, os comitês de operação do distrito e os comitês de serviço. Então, apenas uma passada rápida, né? Ao qual uma estrutura que para muitos já é conhecida. Estrutura de conselho de distrito múltiplo também, muitos já tiveram essa passagem como coordenadores, né? Então, também dirigentes, a equipe global de ação, os comitês de operação, né? E os comitês de serviço e o coordenador de LCHF, ok? E chegamos então aos Lions Clubs, né? Que também tem um papel importantíssimo da estrutura, é a atividade, fim é realizada neles, né? E digamos que a estrutura mais importante que eu considero hoje, né, é a do clube, né? É o clube que faz realmente acontecer. Então, o trabalho é sempre focado neles, né, nos seus dirigentes e também nos voluntários na atividade de servir. E logo abaixo, né, a convenção anual, um encontro onde realmente os delegados dos clubes, né, participam do processo, então, da organização da governança por meio da deliberação, de votar, participar, e volta essa sequência, né? Estrutura de clube padrão, muito conhecida também, diretorias, dirigentes de clubes, comitês permanentes, a equipe GAT. Então, uma estrutura que é de domínio de um grupo maior de pessoas, né? E que faz o trabalho acontecer em nossa associação. Trabalho muito bonito, ao qual o clube tem um papel extremamente importante. E chegamos na sede de Lions Clubes Internacional. A estrutura permanente, os funcionários da sede, nosso organograma funcional da sede, que trabalha justamente nessa questão da assistência administrativa, né, ao qual ocorre no movimento, e vai atuando, né, ao longo dos governadores, dos clubes também. Ela realiza um trabalho estrutural, né, que realmente estrutura a nossa operação ao longo de todos esses 104 anos. Tá? Então, nossa sede está nos Estados Unidos, né, fica em Oak Brook, lá em Illinois. Nós temos, então, 8 divisões, 33 departamentos e temos aproximadamente 300 funcionários, que era a última informação que nós tivemos, né? Claro, com o advento da pandemia, este número pode até ter mudado, mas era o último número que nós tínhamos, então, da nossa sede. Nós temos 2 escritórios regionais, um na Índia, outro também no Japão, e um escritório de campo, né, que fica também na Coreia, né? Então, esses braços também que fazem parte do nosso movimento. E aqui temos, então, o nosso organograma funcional da nossa fundação, da nossa sede, né? Ele é bastante grande, eu peço que não reparem na simplicidade desse material. Foi um material que eu consegui através dos contatos dentro do nosso movimento, né? Então, ele, por mais simples que seja, já nos dá uma visão, né, bastante interessante da estrutura do organograma funcional
da nossa sede internacional e seu grande trabalho que ela realiza, né? Então, é um trabalho muito importante que a gente vai falar agora, então, um pouquinho sobre ele, né? Então, olhando o nosso organograma, nós temos, então, o nosso presidente internacional, né, nele, e logo em seguida nós temos, então, o administrador executivo e secretário, né, ainda o companheiro, o Frank Moore, né, que em seguida ele vai entrar no lugar, na função dele, o nosso Sanjeev, que hoje é diretor de operações. Então, hoje nós temos a função exercida pelo Frank Moore como administrador executivo e secretário, mas na sequência do próximo AL, então, será ocupado pelo Sanjeev. Conforme falei, então, temos nossos diretores, o diretor de finanças, a diretora de finanças, o diretor de operações, como falei, o Sanjeev, tá? E temos também um diretor de tecnologia, um assunto muito em voga, muito presente hoje dentro da nossa associação, Dr. Jayaram Bala, né? Então, também, né, no topo ali deste organograma funcional, nós temos esses colaboradores, tá? Indo então, conforme já apresentado a nossa diretora, né, a nossa diretora de finanças, tá? Temos então os departamentos, né, as divisões e seus departamentos, né? Temos aqui a divisão de finanças com seu gerente, né, Jason, e temos então a parte relacionada à contabilidade e também a parte de contas a receber e também relacionado a clubes, né, da nossa associação. Temos também questões relacionadas a partes estruturais, né, ligada a essa diretora, né, de finanças, a parte de auditoria interna e também o departamento relacionado a também, né, compras, né, ligado a essa, enfim, diretoria. Também outra divisão é a divisão de convenções, né, sendo administrada pela gerente Glória, e temos então os serviços, né, os seus departamentos então relacionados aos serviços, né, relacionados à convenção, logísticas também de reuniões, departamento de viagens, né, relacionado também à hospedagem, registro e hospedagem, né, e claro, o departamento também de reuniões, né, através de seus gerentes. Claro, também há, né, um departamento relacionado com as reuniões dos diretores e também desse comitê executivo, né, há um departamento em staff, mas também ligado acima, né, pelo chefe de operações. É também muito importante essa operação. Ao meio do organograma, nós temos então o chefe, né, como já foi apresentado, o diretor de operações e suas divisões. Temos então aqui divisões relacionadas claro, divisões de associados, tá? As experiências do associado, jovens, programas de jovens, Lions e Leões, também uma divisão relacionada com as atividades de serviço, com seus programas, iniciativas e também programas relacionados a engajamento de voluntários. Também temos uma divisão de liderança, ao qual tem programas, né, no caso, departamentos para desenvolvimento de programas de aprendizado, a parte também de design institucional, né, e, claro, também o departamento de seminários, né, e institutos, todos eles ligados à liderança. Temos também uma divisão relacionada com associados e suporte para associados. Aí temos aqui o departamento relacionado, né, com a equipe GAT, também o Member Service, também um departamento relacionado a ele, e também relacionado a logísticas, né, ligados a sócios, também um departamento. Um departamento bastante conhecido também é o relacionado a distritos e clubes, a parte de administração de distritos e clubes, essa divisão, e temos então os departamentos então de línguas, né, língua inglesa, Euro-African, Ibero-Americano, né, o Mark Blarzik, nosso gerente, conhecido também, e o Pacific Asian também, outro departamento. Tá? A divisão de marketing também, com os seus departamentos de marca, né, marketing, estratégias, né, relacionadas a elas, estratégias de comunicação, né, operações de marketing, relacionada a público também, e e-commerce. Então, essa é a parte ligada ao diretor de operações da nossa associação. E chegando ao fim, nós temos então o departamento relacionado, então aí, né, departamentos relacionados aos recursos humanos, as questões estratégicas, a parte legal
e também, como já foi apresentado, relacionado ao diretor de tecnologia e também os seus departamentos relacionados a esse assunto, né, de produtos, desenvolvimento de produtos, de engenharia de produtos, né, e desenvolvimento, serviços de rede, PMO e também a administração de produtos ligados a essa área. Então, um trabalho extremamente importante e estrutural. Essas 300 pessoas aproximadamente que trabalham na sede fazem esse trabalho importante. Tá? Então, por isso que nós temos então uma estrutura, né, que promove todo esse trabalho bonito que realmente é feito pelo nosso movimento, e os voluntários então sendo capitaneados por todo esse conhecimento, por todo esse trabalho, chegando então através dos nossos clubes, nossas comunidades, promovendo um trabalho muito bacana. Então, era essa a nossa contribuição. Muito obrigado. Espero que seja um momento de aprendizado, esse trabalho que nós fizemos, um pouco mais técnico, mas também de conhecimento da nossa estrutura grandiosa que é o nosso movimento. Fazer parte do Lions não é um direito, é um grande privilégio. Um forte abraço a todos e muita saúde.